Bom dia! Aqui estamos, mais essa manhã, para ouvir o que o Senhor tem a dizer para mim e para você. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, fale conosco, nos dê o entendimento da Tua palavra, para que possamos ouvir, entender e praticar, viver a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Nós vamos iniciar a nossa leitura hoje aqui no livro de Mateus. Mateus, aqui no capítulo 18. Nós vamos falar especificamente o versículo 20. Mas vamos conhecer um pouquinho do contexto anterior. Aqui o contexto anterior, ele nos relata que os discípulos, eles estavam curiosos para saber quem era o maior. Lá quando inicia o capítulo 18, os discípulos, eles queriam saber quem era o maior no reino do céu. E Jesus vira para ele e diz para eles que ele pega uma criança e diz que quem não for como uma criança, ele não vai poder herdar o reino do céu. E Jesus ele explica, que em outras palavras, ele diz que os nossos olhos, eles veem uma coisa, mas Jesus, nosso Deus, ele olha completamente diferente do que o que os nossos olhos enxergam. É por isso que a gente precisa sempre pedir para Deus abrir os nossos olhos. Porque quando olhamos para uma criança, na verdade, nós não fazemos não damos tanto valor, vamos dizer assim. Por mais que nós gostemos de criança, sabe? Por mais que nós tenhamos amor, prazer em crianças, a gente, quando olha para uma criança, a gente olha para ela como um ser sensível, que precisa de proteção, não é verdade? Aquele ser vulnerável. Pois é. Mas quando Jesus olha para uma criança, ele não olha para o tamanho dela. Ele olha para o coração dessa criança. E dentro desse coração, o Senhor Jesus ele diz que ele acha humildade. Sabe? Eu coloquei aqui uma especificação de humildade. Humildade é vaidade, é o que é vaidoso. Humilde é o que é vaidoso. Entenda, antes de continuar, que Abacuque ele fala que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Sabe? Se nós entendermos ao pé da letra, se você usa uma roupa limpa, isso também é vaidade. Se você põe amaciante na roupa, isso também é vaidade. Então, tudo é vaidade. Mas entenda que ele fala que a vaidade, a humildade é vaidade. E tem ou manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações. Ou seja, ele é modesto. Então, o humilde, ele não é aquele pobre miserável, aquela pessoa pobrezinha que está lá necessitada, carente, não. Muitas vezes uma pessoa pobre, humilde, necessitada, ela é tão soberba, tão orgulhosa, que muitas vezes as pessoas não conseguem nem chegar próximo a elas. A soberba, o orgulho, distancia-nos de Deus. Deus ele resiste o soberbo e o orgulhoso. Então entenda que o humilde, ele se arruma. Isso se chama higiene. A higiene, quando você veste uma roupa bonita, uma roupa limpa, você se perfuma, é vaidade? É vaidade. Mas entenda que o humilde, ele conhece suas limitações.
Ele consegue colocar limite, porque tudo em excesso é pecado. Então entenda que, ao meu entender, ao meu pequeno entender, e ao pouco que eu conheço das Escrituras, eu sei que o que é excesso, o que é errado, é o excesso. O excesso no sentido de vaidade, é claro. Não vamos aqui generalizar o excesso. O excesso, a vaidade. Quando eu me importo somente com a minha aparência, com as minhas vestes, isso é pecado. Quando eu me importo somente com isso. Independente do que eu precise gastar, independente de quanto eu vou pagar, não importa o que eu tinha que fazer hoje, eu tenho que limpar, hoje eu tenho que fazer uma limpeza de pele, hoje eu tenho que fazer uma hidratação no meu corpo, hoje eu tenho que me bronzear muito, hoje é o dia. O excesso é pecado. Agora, no limite, quando você conhece seus limites, fala, opa, isso quer dizer que você é modesto. E a modesta também, ela identifica o humilde. Porque o modesto, ele não quer a honra para ele não quer a glória para ele. Aquilo ele está fazendo para se sentir bem, para se sentir higiênico, para que a sua autoestima esteja no lugar onde ela deve estar. Porque muitas vezes uma pessoa desarrumada, aquilo ali não é humildade. Muitas vezes uma pessoa desarrumada, aquilo ali é sentimentos ruins dentro dela, que não as deixa erguer a sua autoestima para se sentir bem consigo mesmo. Então entenda que um pouco de vaidade, a vaidade dentro do limite, é algo para aumentar a sua autoestima. É algo para te fazer se sentir bem com Deus, para fazer você se sentir bem com você mesmo. Quando você usa da vaidade para se sentir bem com você, você não está pecando. Porque a Bíblia diz que eu e você, nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então entenda, como imagem e semelhança de Cristo, nós temos que estar sempre lindos. Não excessivamente, mas precisamos sim estar sempre lindos. Nós somos o espelho de Cristo aqui nessa terra. Ele não gostaria que ficássemos de qualquer maneira. Então entenda, Jesus é lindo. Eu sou imagem e semelhança dele. Ele não é vaidade excessiva. Eu preciso entender os meus limites de vaidade. Então isso é humildade. E a gente encontra isso no coraçãozinho das crianças, sabe? E quando nós encontramos isso no coraçãozinho das crianças, Jesus ele fala, vocês também precisam ter isso. Em outras palavras, né? Nós também precisamos ter a humildade. Então, e aí Jesus ele vai pontuando que aquele que recebe uma criança está recebendo o próprio Deus. Aquele que faz algo para uma criança, ele está fazendo para o próprio Deus. Esse fazer a uma criança é sem interesse. Porque como nós vemos a criança como um ser vulnerável, nós não vamos esperar que ela nos retribua. Quando fazemos algo para uma criança, não tem interesse. Então, a partir daquele momento, daquela ação que você faz para aquela criança, você está fazendo para o próprio Deus. E aí o Senhor, ele continua, né, dando as explicações para seus discípulos. Aí aqui à frente ele diz assim, o perdão dos pecados de um irmão. Aí os discípulos perguntam para ele se por acaso os cristãos, aqueles que vivem Cristo, se eles devem perdoar apenas 7 vezes o seu irmão. E Jesus vira para ele e diz, olha, 70 vezes 7.
Essa é a quantidade de vezes a qual você deve perdoar o seu irmão. E ali Jesus continua explicando para ele o porquê. Todos somos errantes. Todos somos falhos. E mesmo assim, Jesus nos ama. Então aí ele pontua aqui no capítulo 18, que é o que nós vamos ler agora, o versículo 20, ele diz assim: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então entenda que quando Jesus ele diz que não é para nós perdoarmos somente 7 vezes, mas 70 vezes, ele fala porque como ele é amor, como ele nos perdoou, nós cometemos tantos erros, nós cometemos tantas falhas, e ainda assim ele nos amou, ainda assim ele nos perdoou. E hoje, muitas vezes nós erramos. Quantos são os nossos erros, nossas falhas? E aí quando nós reunimos com os irmãos, clamamos o nome de Jesus, ele diz para nós que ele está ali. Quando nós invocamos a Deus, quando nós clamamos o poder de Deus, reunido com 2 ou 3, ali ele está. Então entenda, se eu peço perdão, ele me perdoa. Então ele diz assim que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele vai estar. E ali ele vai estar para fazer o quê? Para perdoar. Para perdoar os erros, para perdoar os pecados. E Jesus quer que eu e você façamos a mesma coisa. Por isso ele diz que não é 7 vezes, mas 70 vezes 7 que devemos perdoar os nossos irmãos. Ele já deixa bem claro, vocês são pecadores. Como que você vai perdoar somente 7 vezes? Vai acabar muito rápido o seu estoque de perdão, vamos dizer assim, né? Não, é 70 vezes. Nossa, pode encher mais esse saco de perdão aí. Você está faltando perdoar? Então perdoa. Ai, mas eu vou ter que sentar junto com alguém, vou ter que contar junto, pois é. Muitas vezes há pessoas a qual nós temos que ir lá pedir perdão para elas, né? Temos que ser humilde. Temos que entender que toda vaidade excessiva é pecado. E quando temos uma vaidade excessiva, não, eu não vou lá, porque foi ele que me ofendeu, foi ela que me ofendeu, foi ela que fez isso para mim. Isso é vaidade excessiva. Isso te afasta de Deus. Por isso temos que ser como uma criança. A criança, ela não guarda mágoa, não guarda rancor. A criança esquece rápido. Eu me lembro de quantas foram as vezes em que, por algum momento, eu repreendia os meus filhos quando eram pequenos. Naquele momento eu chamava a atenção, né? Dava umas palmadas e dizia, eu já disse que não é para você fazer isso. A Bíblia diz que a varinha verde, quando é o momento certo, de maneira certa, é uma bênção. Diz que é a varinha verde que devemos usar para disciplinar os nossos filhos, não para espancar, mas para disciplinar. Então eu me recordo em alguns momentos em que eu disciplinei meus filhos e aquele momento eles ficaram ali a pensar no que eles tinham feito e o porquê eles tinham sido acometidos por aqueles açoites. E aí, quando eles saíam do castigo, passavam alguns minutinhos, eles lá vinham me abraçar, me beijar e dizer para mim, eu te amo, mamãe. E eu falava, meu filho, eu também te amo. E eu me lembro que o pai dizia,
Você não tem vergonha na cara? Ela acabou de te bater, você já está aí falando que ama ela? Pois é. É por isso que Jesus diz que se nós não formos como uma criança, nós não vamos entrar no reino do céu. Será muito difícil. Né? Perdão, ele não fala que nós não vamos, ele diz que aí há uma dificuldade muito grande. Né? Que eu e você, que nós possamos entender. Muitas vezes nós precisamos pedir perdão ao Senhor, né? Junto com testemunhas. Né? Que seria essa testemunha? Quando nós nos reunimos na igreja. Quando nós nos reunimos na igreja, quando nós reunimos pessoas na nossa casa para fazer um culto, quando entramos em oração em nome de Jesus, ele diz que ali ele está presente. E quando você fazer uma oração, ele está ouvindo. Muitas vezes a gente precisa pedir perdão só para Deus. Que nós o façamos. Mas muitas vezes precisamos pedir perdão para outros. Que nós não deixemos o orgulho, a soberba, a vaidade excessiva entrar no nosso coração. Não porque eu tenho um título. Não, porque eu que sou o gerente aqui desse lugar. Eu que sou o diretor, eu que sou o coordenador. Quem manda aqui sou eu. Isso não é sinal de humildade. O humilde reconhece quando ele está errado. E ele sabe o momento de pedir perdão. Por isso Jesus ele ensina para os discípulos, olha, 7 vezes é muito pouco. Pode pegar um saco ainda maior, é 70 vezes 7. Pode colocar mais perdão dentro desse saco aí, porque você vai precisar. Entenda? Jesus foi nosso mestre. Se ele está dizendo, vamos obedecer. Vamos aumentar o nosso saco para colocar perdão. Se tiver que pedir, peça. Se tiver que fazer esse pedido só na presença de Deus, que assim seja. Não ache que por você estar certo e você ter que ir até a pessoa se colocando como errado, que aquilo ali é você ser abatido. Se alegre se você precisar ser abatido aqui na terra. Porque a palavra de Deus diz que os humilhados, eles vão ser exaltados. Se você tiver que se humilhar para pedir perdão, se humilhe. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer de você. Se preocupe com o que Deus está dizendo de você. Porque a opinião humana não vai te levar para o reino. O que vai te levar para o reino é a opinião do Senhor. Que eu e você, que nós possamos louvar e adorar o Senhor o tempo inteiro com as nossas ações, com as nossas atitudes. Olha o que o salmista diz aqui para nós. Aqui no Salmo 107. 107:1 ele diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Entenda? Quando eu digo, quando eu faço, quando eu vivo aquilo que Cristo quer que eu viva, eu estou louvando ao Senhor. Quando eu dou testemunho através de mim, através das minhas ações, eu estou louvando ao Senhor. E aqui nós entendemos que nós precisamos louvar ao Senhor. Nós precisamos louvar ao Senhor porque nós somos maus. E o texto relata que Ele é bom. E porque a sua bondade, ela é eterna. A bondade de Deus, ela não é como a bondade humana. A bondade humana, ela tem limites. Tudo humano tem limites. Tudo que é humano, ele termina. Mas tudo que vem de Deus é eterno. E quem traz é o próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então entenda, quando louvamos a Deus com as nossas ações,
nós agradamos a Ele. Nós exaltamos a Ele com as nossas atitudes. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por mais esse dia, por essa palavra, Senhor, que o Senhor me trouxe para que eu possa vencer mais esse dia. Saber, Pai, que muitas vezes o meu saco de pecado ele está de perdão. O meu saco de perdão ele está tão raso, tão pequeno. E hoje o Senhor me mostra que eu preciso aprofundar. Eu preciso de um saco mais fundo. Eu preciso de muito perdão dentro do meu coração. Oh Deus, esse saco ele se transforma no meu coração. Meu coração tem andado raso no perdão. Que o meu coração possa aprofundar na palavra do Senhor, para que venha ter muito espaço, para que tenha 70 vezes perdão, 70 vezes 7 de perdão no meu coração. Ao dia, Senhor, porque ele precisa ser renovado todos os dias. Eu entendo que todos os dias esse coraçãozinho ele precisa ter 70 vezes 7 de perdão. E é o Senhor quem traz isso, Pai, para mim, porque é o Senhor que é bom eternamente. Eu te agradeço, Paizinho. Muito obrigada. No nome de Jesus. Glória a Deus.